Olá, boa noite, irmãos. Que Deus possa estar conosco em mais uma Quinta Online. Reúna a sua família, reúna os seus amigos, envie o link no WhatsApp e vamos convidar a todos para adorarmos a Deus através desse culto. Que você possa sentir a presença de Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Vamos adorar. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos
Amados irmãos da Primeira Igreja Batista do Ingá, estamos aqui na nossa expedição missionária pela Amazônia. Estamos cortando a Amazônia pelo rio Solimões. Estamos hoje, nesta quarta-feira, dia 28, nesta manhã ensolarada, belíssima aqui na Amazônia, na comunidade ribeirinha do Ubim. Estou aqui com o pastor Samuel Mouta, da Junta de Missões Nacionais, que tem realizado um trabalho fantástico aqui nessa comunidade ribeirinha. O pastor Samuel vai trazer uma saudação para a nossa igreja, ele que esteve recentemente pregando na nossa campanha de missões nacionais. Que privilégio, pastor Edmar, que privilégio, pastor Marcos, querido pastor da área de missões da PIB do Ingá, irmãos e irmãs tão queridos da PIB do Ingá, que amam a obra missionária. Gente que ora por missões. A PIB do Ingá é uma igreja envolvida, engajada, comprometida com a obra missionária. E eu quero agradecer aos irmãos por enviarem esse belo pastor para os campos missionários da Amazônia e está aqui fazendo um trabalho lindo. Como ele já explicou, nós estamos na comunidade de Ubim. Só para os irmãos terem uma ideia, dá uma olhada aqui nessa paisagem. Olha que coisa mais linda esse rio. E só para vocês saberem o seguinte, este rio imenso que vocês estão vendo aqui, ele está na época da seca. É incrível isso, ele está na época da seca, porque quando tem a época da cheia, ele vem, ele bate aqui no nosso peito, nessa altura aqui onde nós estamos. Pastor Edmar, dá talvez aqui uns 10, 12 metros aqui, talvez até mais, que ele sobe até aqui. Última vez que eu estive aqui, só para os irmãos entenderem, vem cá nossa câmera, aqui está o templo da igreja, este templo bonitinho de madeira, e nós terminamos o culto, desci 2 degraus e realizei os batismos aqui, porque a água estava nessa altura. Pastor Edmar, esse jovem que está é o Denilson. Ele é filho dessa comunidade, nascido e criado aqui. Ele é ribeirinho e ele foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ele foi despertado, vocacionado pelo Espírito Santo para ser missionário aqui, na influência dos outros radicais. E hoje o Denilson é um plantador de igrejas em 4 outras comunidades que estão aqui próximas. Caiana 1, Caiana 2, Caiana 3, Caiana 4. É isso, Denilson? Isso mesmo. Que recado você tem, Denilson, para os irmãos da Primeira Igreja Batista do Ingá? Eu quero enfatizar minha gratidão pela igreja e dizer que Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso Amazonas. As comunidades ribeirinhas, hoje, que antes não tinham frutos, hoje tem frutos. Frutos que produzem outros frutos. Pessoas que investem em outras vidas. Pessoas que dão continuidade a um trabalho plantado, um trabalho que você aí está orando, você está mantendo. E nossa gratidão é imensa por vocês. Porque esse tempo é um tempo em que nós temos colhido aquilo que vocês, através de oração, também têm feito parte disso. E o nosso muito obrigado a vocês. Nossa gratidão de coração mesmo a todos vocês aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nos dirigimos a Ti, ó Deus, para agradecer as bênçãos recebidas e também para colocar diante de Ti as nossas necessidades, os nossos pedidos. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que a nossa igreja tem
de realizar este culto online com uma abrangência bem grande para atender aqueles que não podem vir aqui neste momento de pandemia, de tanto problema de saúde. Te agradecemos pela existência da nossa igreja, a primeira Igreja Batista do Ingá. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de nos reunir e cultuar a Ti, ó Deus. Agora, ó Deus, queremos agradecer o retorno do pastor Edmar, nosso pastor, que esteve numa viagem missionária à Amazônia. Te agradecemos pelo trabalho que ele e um grupo de outros irmãos realizaram, um trabalho social, mas principalmente um trabalho de educação religiosa e de evangelismo àquelas pessoas chamadas de ribeirinhas, ó Deus. Te agradecemos pelo retorno dele, pela sua saúde, porque o Senhor o acompanhou neste trabalho. Nós te agradecemos também, ó Deus, neste momento de pandemia, tanta gente doente, tanta gente recuperada, que a tua mão tem agido sobre eles. E agora, ó Deus, colocamos diante de ti ainda a necessidade que temos, ó Deus, de conviver com esta doença. Que o Senhor esteja conosco, dando a tua bênção, a tua direção, a tua proteção. Abençoa, Senhor, os médicos, os hospitais, os profissionais de saúde, que têm tanto trabalho cuidando dos doentes, não só de Covid, mas de tantas outras doenças. Que o Senhor esteja a todos tomando em tuas mãos. Que tenham, ó Deus, as tuas bênçãos, que eles possam se recuperar e voltar ao convívio da sua família, do seu povo, da sua igreja, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que seja com todos aqueles que têm doenças, não só de Covid, como dissemos, mas todos aqueles que têm algum problema de saúde, que o Senhor esteja a todos tomando em tuas mãos agora. Continua, Senhor, conosco, continua com o teu povo. Abençoa-nos também, ó Deus, nesses dias de eleições, os nossos governantes, que o Senhor esteja dirigindo este país e dirigindo-nos também para que possamos eleger aqueles que são do teu agrado e que os eleitos, ó Deus, tenham a tua presença com eles, realizando as coisas certas. Fica conosco em tudo, ó Deus, dá-nos as tuas bênçãos, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite, onde estamos juntos aqui louvando e adorando ao nome do nosso grandioso Deus. E nesta noite eu queria compartilhar uma mensagem que eu intitulei A Igreja Missionária. E eu queria ler lá com os irmãos Atos 11, de 19 a 26, e diz o seguinte: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio de espírito,
e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Meus queridos, a igreja de Jerusalém havia recebido o Espírito Santo de Deus naquele grandioso dia de Pentecostes, e diante daquela cena toda, né, o povo impressionado com tudo aquilo que aconteceu, dos apóstolos falarem nas línguas de todas as etnias que estavam ali reunidas, né, foi assim uma experiência realmente grandiosa, tremenda, que aconteceu ali, né, onde muitas nações puderam escutar na sua língua a mensagem do Senhor. E por conta disso, muitas pessoas foram salvas naquele dia. Mas olha só, o trabalho do Senhor não acabou naquele dia, naquele instante, naquele ato, né, da descida do Espírito Santo. Muito tempo depois, continuou-se a pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho da graça, não é isso? Aquela mensagem que Jesus veio cumprir de Deus. E entre eles também houve a evangelização do que nós chamamos de judeus, não é isso? Que era aquele povo separado por Deus, os israelitas, assim como também houve a pregação para o que nós chamamos de gentios, ou seja, todas aquelas pessoas que não são judeus. E tudo isso aí ficou a cargo dos apóstolos, daqueles que foram chamados por Jesus num primeiro momento. Logo no início dessa obra, né, houve o martírio de Estevão. Né? Estevão foi sentenciado à morte, digamos assim, porque pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, também não se parou aí. O Evangelho continuou sendo pregado, continuou sendo levado às outras pessoas. E somente assim é que nós podemos hoje estar conversando sobre esse Jesus Cristo, né? Nós podemos estar conversando sobre a bênção da salvação, sobre as boas novas do Evangelho, porque na realidade houve pessoas que aceitaram o chamado do Senhor e começaram a realizar a obra lá no que a gente chama de igreja primitiva. E quando os cristãos lá em Jerusalém começaram a evangelizar, né, eles na realidade descobriram que Deus já estava trabalhando entre os gentios, lá na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja altamente missionária, nós podemos verificar isso lá no versículo 20. E mandaram Barnabé para ir verificar se era uma igreja verdadeira. E chegando ali descobriu que a igreja não só era uma igreja missionária, como também era uma igreja muito abençoada. Versículo 22 nos diz isso. Esta igreja então se tornou um centro missionário, um ponto estratégico que formava líderes, que formavam pessoas que iam de casa em casa levando o evangelho de salvação. O próprio Barnabé e Saulo, eles foram enviados como obreiros a partir da igreja de Antioquia, né? E essa igreja, que é uma igreja missionária, ela foi então participante de vários eventos. Nós vamos aprender que a igreja de Antioquia, por ser uma igreja missionária, dali partiram várias viagens missionárias de Paulo, assim como vários cristãos que aceitaram a Jesus Cristo passaram a falar do Evangelho da Graça. No versículo 21 nos diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ou seja, quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, nós entregamos a nossa vida na mão de Deus e nos colocamos à disposição de Deus para realizar a sua obra, nós então vamos ver aquilo que Deus está agindo por meio de nós. Nós temos então que viver uma vida de oração, pedindo sempre ao Senhor, né, que nos proporcione oportunidade de falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Na igreja, como nós dissemos, a igreja de Antioquia foi uma igreja que fez vários eventos, não para buscar mérito, não para buscar benefícios próprios, mas sim
para mostrar que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, que esteve nesse mundo e que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. Portanto, a igreja de Antioquia era uma igreja vitoriosa. Ela tinha êxito no que fazia, porque ela tinha um coração missionário e se colocava à disposição para realizar a obra de Deus. Todos aqueles ali, daquela igreja, e que por ali passaram, foram formados, líderes para a pregação do Evangelho. Portanto, quando nós aceitamos essa ajuda de Deus, nos colocamos à disposição dele, certamente flui a partir de nós uma perspectiva de um serviço pronto para Deus. Nós não podemos fazer isso de maneira forçada. Nós não podemos fazer isso pela nossa mente, pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade. Tudo tem que ser colocado nas mãos de Deus, no altar do Senhor, para que, a partir disso aí, a partir da mão do Senhor, tudo seja feito para benefício da sua igreja. A segunda coisa que eu queria participar com os irmãos é que nós temos que depender da graça de Deus. O versículo 23 nos diz o seguinte: vendo a graça de Deus, alegrou-se. Como será que Barnabé viu a graça de Deus? Se Deus é invisível, como é que nós vamos ver a graça de Deus? Meus queridos, eu não sei quem já teve essa experiência de conquistar uma alma para o Senhor, de pregar o Evangelho da graça, o Evangelho das boas novas, e aquela pessoa dizer, sim, eu também quero participar disso, eu também aceito esse Jesus Cristo na qual você está falando. E aí nós podemos ver como é lindo esse momento, e como é que Deus nos capacita para realizar essa obra dele. E aí a gente vai ver que realmente existe a graça de Deus, que esse Deus invisível trabalha no meio de nós com coisas visíveis. E nós vamos ver que diante desse momento, diante desta alegria, que nos contagia de uma maneira assim impressionante, nós vamos ver que realmente a graça de Deus existe. A igreja missionária, a igreja quando se dispõe à missão maior de Jesus Cristo, de ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ela tem certeza que vai ver a graça de Deus diante de ti, diante dela, dentro dela e por meio dela. A igreja que vive a obra missionária é uma igreja que depende e vê a graça de Deus. Mesmo quando surgem os problemas vão surgir, isso faz parte da nossa vida, a gente vai perceber que na realidade as oportunidades sempre serão maiores do que aqueles problemas que vão surgir. Isso desde que nós estejamos na dependência desta graça, da graça de Deus. E aí no final dessa história nós vamos nos alegrar, porque vamos ver que dependendo desta graça nós vamos realizar um trabalho maravilhoso. A igreja de Antioquia realizava vários eventos, mas veja só, ela não via dificuldades, ela não via primeiro o senão para depois dizer o sim. Apesar das dificuldades, ela enfrentava todos os desafios. A igreja de Antioquia, então, nós podemos dizer que ela vivia na dependência da graça de Deus. E por isso, certamente, aqueles crentes estavam alegres. A graça de Deus nos faz ver isto. A graça de Deus faz que nós não tenhamos certos preconceitos que nós tínhamos antes de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E o nosso julgamento, a partir de então, passa a ser diferente. Olha só, meu querido, dependa da graça de Deus, faça tudo com alegria, dentro da sua igreja, para a obra do Senhor. A terceira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nesse instante, nesse dia, está lá no versículo 23, na parte B. Exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, nós estamos dizendo que você precisa ser perseverante. A primeira pregação de Barnabé para os irmãos de Antioquia foi sobre a necessidade de perseverança. Como eu disse, nós vamos ter dificuldades. Se nós pararmos na primeira dificuldade, seja ela qual for, de qual tamanho for, eu posso te dizer que a obra de Deus não será realizada. Mas veja só, a igreja ficou tão impressionada, tão impactada com a pregação de Barnabé,
que ela se abriu, se colocou, abriu o seu coração para receber aquela graça de Deus e se colocar na dependência dele. E apesar das dificuldades que enfrentaram, e certamente enfrentaram dificuldades, ela teve a perseverança de continuar realizando a obra missionária. A missão de Deus é uma guerra que nós temos contra o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo, infelizmente, é perverso, é ruim, porque ele jaz no maligno. Mas a igreja, quando ela é missionária, ela tem a perspectiva de mudar essa natureza. Mas para isso ela não pode desistir facilmente. Ela não pode parar, ela não pode desanimar. Ela tem que continuar realizando a obra de Deus neste mundo, para que mais pessoas possam escutar desse evangelho e mais pessoas então possam também ter o privilégio de ter a vida eterna. Isso é uma vitória, não uma vitória pessoal, mas uma vitória de Cristo Jesus. Nós precisamos então ser vitoriosos. A igreja de Antioquia era uma igreja vitoriosa, era uma igreja lutadora, era uma igreja missionária. Nós podemos ter a certeza disso. E nós precisamos também aceitar, assim como a igreja de Antioquia aceitou esse grande desafio. Hoje nós precisamos aceitar com perseverança de que mais pessoas possam escutar falar de Jesus Cristo e possam entender que só Jesus Cristo salva. Esta é a mensagem que nós temos que levar com perseverança. Um dia, pode ser que nós estejamos desanimados, pode ser que a gente possa pensar, né, que a gente possa desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar a mensagem de Jesus Cristo. Mas veja só, nós precisamos ter a mentalidade que quando nós colocamos a nossa vida na dependência da graça de Deus, nós colocamos as nossas vidas totalmente na sua dependência, nós precisamos entender que precisamos ser perseverantes para vencer o inimigo deste mundo, que é Satanás. A quarta parte que eu queria compartilhar com os irmãos está lá no versículo 24, na parte A, porque era homem bom. Então nós precisamos cuidar do testemunho. Aqui o texto ele enfatiza o testemunho que Barnabé deu como homem bom. Toda aquela igreja viu em Estevão esta perspectiva de que ele, pelo seu testemunho, era um homem bom. E a igreja missionária, então, precisa ter essa em mente sempre isso, de manter o bom testemunho diante desta sociedade tão corrompida que nós vivemos. A liderança precisa entender que nós temos que ser exemplos de Deus neste mundo, que nós vivemos nesse mundo, mas somos totalmente diferentes deles. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos enquanto cristãos, nós precisamos irradiar para o mundo. E isso não é só um trabalho do pastor, não é só um trabalho do diácono, não é só um trabalho do missionário. Não, isso é um trabalho que todos nós temos que ter. Todos nós somos testemunhas vivas do amor de Deus para conosco. E a beleza da igreja está justamente nisso, onde vivemos em festa todos os dias. Não é isso? Aquela festa que só é possível através da mensagem redentora de Jesus Cristo. A igreja de Antioquia fazia muitas coisas. Ela contribuía para a mensagem do Evangelho, ela contribuía para missões, ela colocava os seus talentos para missões. E fazer isso é algo maravilhoso, algo bonito. E nós temos que nos importar com isso, com esse tipo de conduta lá fora, cuidando do nosso testemunho. O nosso interesse tem que ser mostrar ao mundo que nós somos, como eu disse, diferentes, que nós temos um testemunho diferente, que nós fazemos coisas diferentes. A igreja de Antioquia certamente foi um bom testemunho para as pessoas. E certamente muitas se converteram por ver esse bom testemunho que os crentes de Antioquia faziam, que a igreja de Antioquia fazia. E certamente quando eles percebiam essa mudança de atitude, né, tinham a possibilidade de ter as suas vidas transformadas pelo poder maravilhoso de Deus, através da ação do Espírito Santo nos seus corações, mostrando a ela que o amor de Deus é um amor diferente. E essas perspectivas nós temos que ter. Portanto, queridos, nós temos que dar sempre bom testemunho. A igreja precisa ser obediente à liderança da igreja, ao seu pastor, à sua liderança, e sempre vigiar, porque o mundo
é mal. E ele está de olho em você, ele está te olhando nesse instante, vendo que se você faz aquilo que você fala, está vendo se você realiza aquilo que você diz fazer, que você diz acreditar. E ela procura justamente o motivo contrário para nos acusar. Então nós precisamos ter esse cuidado de sermos boas testemunhas, de sempre estarmos com a nossa moral, sempre a nossa conduta, sempre bem elevada, né, para que nós possamos mostrar a esse mundo, ensinando a ele que vale a pena seguir a Jesus Cristo. Portanto, vigie sempre o seu bom testemunho antes de qualquer coisa, porque nós começamos a falar de Jesus Cristo a partir do nosso exemplo. A quinta perspectiva que eu queria compartilhar com os irmãos está sempre em buscar o poder do Espírito Santo a partir da nossa fé. O versículo 24, na parte B, diz o seguinte: e cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Nós podemos ver em Barnabé um homem cheio do Espírito Santo. Nós podemos ver em Barnabé um homem cheio de fé. Nós podemos ver na igreja de Antioquia uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que os irmãos que ali frequentavam eram cheios do Espírito Santo e tinham uma fé fervorosa nesse Deus maravilhoso. Ou seja, a igreja, aquela igreja que nós chamamos de uma igreja missionária, ela era fervorosa, cheia de graça e cheia de fé. Ou seja, sempre buscava o Espírito Santo, sempre buscava fortalecer o seu eu através do Espírito Santo. E para ser cheia do Espírito Santo, nós primeiro precisamos esvaziar de nós mesmos. A Bíblia já nos diz isso, que o Espírito Santo ocupa aquele lugar que nós esvaziamos do nosso eu e colocamos aquele espaço disponível para Deus. Portanto, a igreja missionária ela é composta por pessoas que são fervorosas e cheias de fé. A igreja de Antioquia, que tinham pessoas, que era cheia de pessoas que tinham fé e tinham a graça de Deus, realizava não a sua vontade, mas realizava a vontade de Deus, realizando uma grande obra missionária. E isso nós podemos ver naquele exemplo daquela igreja. Quanto mais poderosa é uma igreja, quanto mais forte é uma igreja, certamente o sentido carnal, o sentido humano não reside ali nela. Porque, na realidade, essa igreja, certamente, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus ocupa tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é do ser humano, tudo aquilo que é ruim, né, dos nossos pecados, a gente deixa de pensar nisso, a gente deixa de praticar isso. Então nós precisamos sempre buscar o Espírito Santo, nos encher desta fé e nos colocarmos à disposição de Deus para realizar a obra missionária. Isso nós precisamos ter sempre perspectiva. E nós fazemos isso aprendendo mais da palavra, né? A palavra de Deus tem que ser a nossa ferramenta. E a missão de Deus ela é feita a partir do estudo que nós temos dessa palavra. Nós precisamos ter sempre essa perspectiva. E veja só, a igreja precisa ser cada vez mais cristã, agindo diante de uma perspectiva cheia do Espírito Santo, cheia de fé, baseada no nome santo de Jesus Cristo. E aí eu pergunto, vamos ser uma igreja missionária na acepção da palavra? Vamos realizar a obra de Deus com aquele coração que Deus quer que nós realizemos? Vamos ser uma igreja parecida com a igreja de Antioquia, na qual ela desprezou o seu eu e se colocou à disposição de Deus para realizar a sua obra? Vivemos aí uma campanha de missões na qual o nosso pastor, a nossa liderança maior, disse que será uma campanha extraordinária, uma campanha diferente, uma campanha acima das outras que nós realizamos. E isso só vai ser possível se nós abrirmos o nosso coração para realizar a obra de Deus. A igreja de Antioquia vivenciava isso cada dia. A missão de anunciar o Evangelho era vivida e praticada pela igreja de Antioquia, enviando missionários, pregando do amor de Deus para a sua base ali, para a sua base local, aceitando os desafios que eram impostos diante da sociedade,
e aproveitando as oportunidades para fazer a vontade de Deus. E essa tem que ser a nossa mensagem. Se nós queremos ser uma igreja missionária, nós temos que aprender que nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos ser uma igreja na qual nós transpiremos missões a cada instante, que nós propaguemos a mensagem de salvação a todo instante. Não pensemos que isso é fácil. Não pensemos que nós vamos realizar isso sem problema nenhum, sem nenhum entrave. Certamente a igreja de Antioquia passou por vários entraves, vários problemas, mas nada disso foi motivo para que ela desanimasse. Ou seja, nós precisamos sair daquela nossa zona de conforto para que nós possamos ir para o mundo, incomodar ao mundo, dizendo que só Jesus Cristo salva, que o amor de Jesus é um amor maravilhoso, que eu vivo isso, que eu transpiro isso e que eu quero que essa pessoa também possa ter essa oportunidade. Deus quer usar a sua vida para fazer missões. Deus quer usar a Igreja Batista do Engar para fazer missões. E para que a igreja saia e realize essa obra, ela precisa de você. Ela precisa que você se disponha a sair do seu lugar, da sua zona de conforto e abraçar esta causa. Não desanimemos, irmãos, com as dificuldades que possamos encontrar. Não se sinta incapaz, achando que você não sabe falar, que você não tem capacidade para isso ou aquilo. Não se iluda. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Aceite esse desafio do Senhor está fazendo na sua vida. E que nós possamos ser realmente essa igreja que transpira a missão, assim como a igreja de Antioquia transpirava. Que nós possamos sair dos nossos muros e falar de Jesus Cristo aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, à nossa família, mas que também nós possamos contribuir para aquelas pessoas que estão lá distante, naqueles locais onde nós não temos possibilidade de ir. A gente possa enviar uma pessoa que se dispõe a isso, que aceita esse chamado do Senhor e vá a esses campos falar também desse amor de Jesus Cristo. Então nós precisamos orar, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, nos esvaziarmos do nosso eu, enchermos do Santo Espírito do Senhor e colocar as nossas vidas para que a mensagem de Jesus Cristo possa ser falada às mais pessoas. Que Deus possa nos iluminar quanto a isso. E mais uma vez eu faço esse clamor. Não desanime. Arregace as suas mangas e vá falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Que Deus lhe abençoe. Atenção aos avisos. Domingo agora, nosso pastor já está de volta e teremos mais um culto abençoado aqui na PIB do Engar. E você é nosso convidado. Também teremos ceia do Senhor. Então, você não pode ficar de fora dessa. Vamos lá?